Ou seja, seu vendedor entra na sua sala e diz assim, ó, a gente está perdendo negócio. Mas por que que a gente está perdendo negócio? Porque o preço está mais alto. Mas como é que você sabe que o preço está mais alto? Ah, está todo mundo falando que o seu preço é mais alto que os outros. Provavelmente já ouviu de alguém dizer, ah, você não vende porque o seu preço está mais alto. Quem que fala isso? Quem fala isso é um vendedor. Quem fala isso muitas vezes adivinha quem é. Começa agora o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. Olá, empresário ou empresária. Esse é o podcast As Alavancas do Lucro e do Caixa. Eu sou a Laís Rosa e estou aqui com o Tederaldo Júnior. E nosso tema de hoje é a forma mais rápida da sua empresa ter lucro e dinheiro no caixa, a alavanca do preço. Antes de iniciar, vou pedir para que você curta, comente e compartilhe esse conteúdo. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Quando falamos em preço como alavanca do lucro, o que isso significa na prática dentro de uma empresa? Laís, a alavanca aliás, o preço, né, é uma das principais alavancas de qualquer empresa, porque, lembrando, né, o conceito de alavanca é algo que impulsiona a empresa, faz com que a empresa se mova mais rápido, com menos esforço. Esse é o conceito central de uma alavanca, e o preço tem essa capacidade porque quando você faz uma ligeira mudança no preço, você causa uma transformação muito grande na sua empresa, em lucro, em caixa, em questões financeiras, né? Posicionamento da empresa no mercado. Então, e como ele tem uma potência muito grande, você até falou no início, não foi? Que é a alavanca mais rápida, né, de gerar lucro. É por isso que ela é considerada uma alavanca. E para nós, né, aqui no método, é a alavanca mais poderosa de todas, é o preço. Não tem nada parecido com o preço. Federaldo, fala pra gente, existe diferença entre preço e valor? Bom, explicando isso adequadamente, falando aí especificamente da alavanca de preço, preço vamos traduzir por um número. Quando você diz para alguém que você vende lá um saco de pipoca por R$ 10, o número que vem à cabeça dele é R$ 10. Esse é o preço. O valor é aquilo que a pessoa percebe que aquele produto, aquele serviço tem para ela, e aí nessa hora ele vai ver se aquilo vale o preço, que é o número que foi apresentado. Não sei se ficou confuso, mas o preço é o valor subjetivo que o cliente percebe que aquilo vai causar na vida dele e que por isso vale a pena pagar os R$ 10. Pegando esse exemplo da pipoca, vai ficar muito claro. A gente paga por um saco de pipoca no cinema um preço absurdo. Ou seja, certamente não vale, se a gente pensar em custo, não vale nem de longe o valor que a gente está pagando. Só que eu estou indo para o cinema, e aí, um cinema sem uma pipoca não faz sentido, faz parte da nossa cultura, né, parece que o filme fica melhor, né? Se eu tiver um saco de pipoca, tem gente que compra, inclusive, um balde de pipoca. Então, nesse momento, eu digo assim para mim, puxa, tá caro, né? Mas vale. Então não está mais caro, porque aquilo é essencial no cinema. Então essa é a diferença entre preço e valor. Você acha que ficou claro aí para quem está nos ouvindo? Ótimo. E eu sempre penso na pipoca do cinema mesmo. O valor é muito alto, né? Comparado com comer em casa. Mas a gente paga. Aproveitando, se você tiver com alguma dúvida sobre qualquer parte desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. O Tederaldo, e agora fala pra gente, qual a diferença entre a margem e a lucratividade? Bom, são praticamente a mesma coisa, porque a gente está falando, quando fala tanto de margem quanto fala de lucratividade, a gente está falando de um percentual, né? Aí cabe uma explicação rápida, a diferença entre lucro e lucratividade. Lucro é um valor absoluto. Eu vendi 100 mil reais, 100 mil reais, sei lá, no mês, eu tive um lucro de R$ 30.000. Esse é o lucro. Eu gastei 70 mil, uma conta simples, né? E eu tive um lucro de R$ 30.000. Esse é o lucro. A lucratividade, só para a gente entender parte da sua pergunta, seria o percentual relativo a esse lucro de R$ 30.000. Ou seja, e é fácil calcular isso. Eu pego 30 mil, divido por 100, vai dar 0,3, eu multiplico por 100 de novo, vai dar 30%. Então, a lucratividade é um percentual. O lucro é um valor absoluto. Eu sei que você não me perguntou sobre lucro, mas só para deixar isso claro, quando a gente fala de margem, é a mesma coisa, é também um percentual.
Mas normalmente, Laís, quando a gente fala de margem, se refere mais à margem bruta. Ou seja, é tudo aquilo que eu tive de margem, que eu tive de lucro, também chamado de lucro bruto, sem incluir ainda todas as despesas da empresa, despesas administrativas, impostos e outras mais, despesas financeiras. E quando eu falo de lucratividade, na maioria das vezes, eu estou me referindo ao lucro líquido final, entendeu? É a mesma coisa, mas conceitualmente, por exemplo, aqui no método de gestão 365, para os alunos, a gente deixa isso claro: margem é a margem bruta e lucratividade é a margem líquida que está lá embaixo. E onde o empresário ele mais se confunde nesses conceitos? Bom, você falou em várias, a gente falou aqui em vários conceitos: valor, preço, margem, lucratividade. Veja, ele se confunde e muito. Eu vou responder para você de maneira diferente. Ele se confunde menos quando fala em margem. Na cabeça dele, margem é mais claro que a gente está falando de margem bruta. Mas é uma confusão geral entre valor percebido, preço. Preço também, ele não se confunde, ele sabe que preço é um valor absoluto. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta da maneira mais adequada, onde ele gera mais confusão é valor percebido. Porque o empresário, primeiro, não sabe direito o que é valor percebido. Esse exemplo da pipoca foi bom, porque deixou isso claro. Segundo, ele não sabe como construir esse valor percebido. Então, isso dá um nó na cabeça dele. Agora, o preço, na sua visão, ele é uma decisão mais estratégica de dono ou ainda é tratado como algo operacional na maioria das empresas? O preço é uma alavanca estratégica, não há nenhuma dúvida disso, e o preço deveria ser considerado pelo dono como uma decisão estratégica. E eu vou explicar isso para a gente entender. Como assim? Por que que preço não é operacional e é estratégico? Bom, é o seguinte: se eu tratar preço de forma operacional, eu estou olhando preço, eu estou precificando, definindo o preço que eu vou cobrar do meu produto ou do meu serviço, olhando para custo, basicamente para custo. Ou seja, se eu tenho uma distribuidora, ou se eu tenho um mercado, eu vou pegar o preço que eu comprei um determinado produto, vou colocar uma margem nele, uma margem bruta, e vou revender aquele produto. É isso que eu faço e eu olho, estou olhando para onde? Eu estou olhando para o custo. Eu digo que eu quero ter uma margem de 30%, eu coloco lá, calculo da maneira correta, porque não é só colocar 30%, tem que calcular da maneira correta, e aí eu vou precificar com base em custo. Isso é completamente operacional. Tem alguma inteligência nisso? Não tem nenhuma, né? Ah, mas, Eduardo, você tem que saber calcular custo. Sim, mas isso não é estratégico, é operacional. E se eu olho só dessa maneira, eu tenho outros problemas. Agora, como é que é olhar preço de forma estratégica? É dizer o seguinte: bom, depois que eu fiz a conta do meu custeio, depois que eu fiz a minha parte operacional, e eu cheguei à conclusão que aquele produto que eu comprei por 10, eu vou vender por 15, e vou ter uma margem ali X, eu vou decidir que não vou cobrar 15, eu vou cobrar 17, ou eu vou cobrar 14. Vai ter prejuízo? Talvez eu queira ter prejuízo estrategicamente falando naquele produto, mas ele só vai ser vendido com outro que dá muito mais margem do que se eu vender ele sozinho, né? Porque sozinho ele é mais difícil ser vendido. Quer dizer, você monta uma estratégia para precificar de maneira que você vai ter mais lucro de você olhar só para custo. Eu estava conversando, Laís, ontem, essa semana, com uma empresária que tem uma loja vende materiais elétricos. E quando ela ouvir esse podcast, ela vai saber que foi ela. Que é o seguinte, ela me dizia assim: o fornecedor baixou o preço do fio que eu vendo. Eu vou baixar o preço também para o cliente. Eu falei, mas por que você vai baixar o preço para o cliente? O cliente sabe que o fornecedor baixou o fio? Não. E por que você vai baixar o preço para o cliente? Então, isso é o que? Estratégia. Não estou dizendo que é para baixar ou não baixar necessariamente. Mas aí nessa hora você usa uma estratégia de vendas que vai definir para onde é que você vai. Você está entendendo? Então, preço é quando você usa a inteligência do seu negócio para definir o preço correto. Você precisa calcular o custo, claro, né? Para você saber se você está perdendo ou não dinheiro dentro de uma estratégia que você está construindo para ganhar mais lá na frente. Falando, né, de preço, eu comprei uma maca peruana e eu acabei comprando uma de uma marca errada, né? E eu precisei dobrar o preço do meu produto.
Federaldo, nenhum cliente reclamou. Aí eu falei, gente, isso porque eu faço as aulas do avançado, né? Já devia ter dobrado esse preço faz tempo. Aí agora eu comprei de novo, no preço, comprei da marca correta, ou seja, eu dobrei o meu lucro com o produto, estou vendendo ao dobro, ninguém reclamou. É incrível essa questão do preço. Quando eu entrei no método completo do Gestão 365, eu estava à beira da falência. Foi a minha última tentativa. Então, eu devia no cheque especial, estava totalmente perdida. Só os juros do cheque especial era o valor que eu pagava de aluguel. Então, imagina o custo que eu tinha com tudo isso. Então, quando eu vi mesmo a oportunidade de mudar minha empresa, eu falei, é a última vez. É agora ou nunca. Se não for agora, eu vou largar tudo e vou procurar um emprego registrado. E dentro dessa jornada, minha transformação ela foi muito rápida. Em 3 meses eu consegui ver os resultados. Na verdade, nas primeiras aulas, que são assim essenciais, ali eu já fui anotando tudo que eu precisava de mudar de cara. E fui dia a dia e minha transformação foi acontecendo. E já a partir de um ano nesse método, mais ou menos, aproximadamente, precisaria dar uma constadinha, eu não sou boa de guardar datas, mas o Etederaldo ele me fez esse convite para entrar no método avançado. Na hora, assim, dei uma balançada. Falei, e aí, será que vai? Será que não vai? E é transformador. Se a minha empresa estava transformada, é porque eu não sabia o que tinha para acontecer. Então, eu comecei a aplicar, já apliquei as alavancas do preço, e você que é empresário, que está escutando, você não tem noção do poder que isso tem dentro da sua empresa. É incrível. A precificação, trabalhar toda ela ali dentro, transformou o meu faturamento de uma forma incrível. Já estava bom, porque eu saí de um faturamento negativo e eu já comecei a ter lucro, mas a aplicação da alavanca do preço, vocês não têm ideia o quanto ela te gera dinheiro rápido na hora. O seu caixa, ele fica muito mais robusto. Federaldo, como fica aquelas empresas que não têm uma política clara de precificação? Quem acaba definindo o preço de fato no dia a dia? Bom, essa pergunta é interessante porque quando a gente fala numa pequena e média empresa, aliás, até grandes empresas, viu? Não existe uma pessoa responsável pela precificação, pelo menos do seu ponto de vista estratégico. Aliás, às vezes, lá, não tem nenhuma pessoa responsável pela precificação do seu ponto de vista operacional. Mas, doutor Aderaldo, como é que pode? Pior que pode. Pode a ponto de você ter um aumento do custo do fornecedor, mesmo olhando o preço só do seu ponto de vista operacional, como eu expliquei, como não tem alguém com uma função muito bem definida sobre como precificar, como nesse caso seria corrigir os preços, a margem vai cair, porque você comprava por 10, vendia por 20, a margem era X, agora aumentou para 12, você continua vendendo por 20, por quê? Porque não tem ninguém para ajustar o preço. Lá isso é mais comum do que a gente imagina. E o grande prejuízo é exatamente esse. Você se deixa levar pelos acontecimentos negativos. Bom, mas eu não respondi diretamente a sua pergunta. Quando você não tem alguém, além de problemas como esse, problemas claros operacionais, você também se deixa levar pelo que os outros dizem. Ou seja, seu vendedor entra na sua sala e diz assim, ó, a gente está perdendo negócio. Mas por que a gente está perdendo negócio? Porque o preço está mais alto. Mas como é que você sabe que o preço está mais alto? Ah, está todo mundo falando que o seu preço é mais alto que os outros. Quem já não ouviu isso, quem está me ouvindo aqui tem um negócio, provavelmente já ouviu de alguém dizer, ah, você não vende porque o seu preço está mais alto. Quem que fala isso? Quem fala isso é um vendedor. Quem fala isso muitas vezes adivinha quem é? O cliente. O cliente diz assim, olha, eu quero ser seu amigo aqui, mas olha, seu preço está mais alto do que o da concorrência. Se você continuar vendendo desse jeito, eu não vou poder mais comprar de você. Você volta para casa com medo e diminui o preço. Ou seja, você não tem controle do preço. O que acontece é isso, você deixa os outros lhe controlarem o seu ponto de vista do preço. Quer dizer que o vendedor está mentindo? Não necessariamente. Mas ele não tem todas as informações para saber se o que você está cobrando. Lembra que a gente falou sobre valor? É um preço correto ou não. Então, grande prejuízo.
Gigante o prejuízo. É você não ter as rédeas da precificação. Quem tem é o outro. E aí já era, né? Com certeza. E onde você vê que os empresários mais erram quando o assunto é preço? Eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso, mas para deixar bem claro, eles erram exatamente. Primeiro, vamos lá, em considerar que preço é algo operacional. Quando eu falo para alguém, e certamente quem está nos ouvindo aqui estranhou quando você fez aquela pergunta que se preço é estratégico, mas preço estratégico? Pois é, agora todo mundo já entendeu. Então, o primeiro grande erro é esse, considerar que é algo operacional, que eu calculo o custo e cobro o preço e acabou, está tudo certo. Segundo grande erro é você achar que você tem que cobrar o preço da concorrência. Qual é o maior erro, Laís, que a gente tem como empresário quando se fala em vender? Não sei se é o maior, mas um dos maiores erros é você vender por um preço competindo com a concorrência. Você briga por preço. Quem é que não faz isso, brigar por preço? A grande maioria das empresas faz exatamente isso. E quando você briga por preço, todo mundo perde. Você perde, o concorrente perde, o cliente também perde. Porque você termina baixando a qualidade da sua entrega, do seu serviço. Então, o erro maior de todos, eu diria que é esse: é você, ao invés de olhar para dentro de casa e ver que você gera mais valor para o seu cliente na entrega, na qualidade do produto, no atendimento, sabe? Na limpeza da sua loja, em tudo você gera mais valor para ele do que o seu concorrente que cobra menor, mas gera menos valor, você vai ficar brigando por preço. E, suas margens vão para o buraco, né? A briga por preço, de fato, ela é um perde-perde, né? Ninguém ganha. Em que momento na sua trajetória você percebeu que o preço ele era um dos principais responsáveis pelo lucro, ou melhor, até a falta dele, ou pela falta dele nas empresas? Como caiu a sua ficha? Laís, eu contei aí numa nos nossos capítulos aqui das alavancas, especificamente do capítulo financeiro, que num determinado momento da minha vida, eu decidi me aprofundar na questão financeira. Estudei a fundo essa história de gestão financeira, né? E tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu pedi para fazer uma graduação, uma pós-graduação em gestão financeira. Quer dizer, eu comecei a levar esse assunto mais a sério. Por que você está falando, doutor Federal, de gestão financeira? Porque preço é uma questão que ela não é completamente preso com a questão com a área financeira, mas ela é uma questão financeira do ponto de vista estratégico. Por que ele não é preso com o financeiro? Porque eu preciso também considerar que preço está dentro da área comercial, do marketing e tudo mais. Bom, mas eu, durante muito tempo na minha vida, eu diria para você que eu sempre tive uma visão de que preço era algo determinante do meu negócio. Na minha história, eu fui executivo durante muitos anos numa grande empresa de tecnologia, até que eu resolvi abrir a minha primeira empresa. E quando eu abri a minha primeira empresa, eu também abri uma empresa de tecnologia. E nos dois momentos, é importante eu dizer, tanto quando eu era executivo na primeira empresa, quando eu abri o meu primeiro negócio, eu atendia grandes empresas. Eu atendia mercado financeiro e atendia grandes empresas. Ou seja, essas empresas têm qualquer problema na vida, só não tem falta de dinheiro. Um banco não pode, não venha dizer para mim que ele não vai comprar o meu produto porque está caro. Porque, né, dinheiro ele tem para comprar. Ele pode não comprar porque ele acha mais caro do que o do meu concorrente, que é a sua pergunta anterior. Então, eu passei por isso durante muitos anos, na fase executiva e na fase da. Porque no mercado que a gente chama B2B, né? No mercado onde uma empresa vende para outra, B2B é isso, seria business to business, negócios para negócio, você sempre vai estar sujeito a uma discussão muito intensa sobre preço. E por que, Alderaldo? Porque os tickets são muito altos. Eu estava contando para os alunos na aula de terça-feira que o maior projeto que eu vendi na minha vida, de memória, foi um projeto de 5 milhões. Levei 1 ano e meio para vender esse projeto. Lembro que na mesa, na hora de assinar o contrato, eu não estava nem sozinho, porque é perigoso você ir para uma reunião desse sozinho, né? Estava com outra pessoa que me acompanhava, um outro diretor, para me ajudar ali nas negociações. 5 milhões, um único projeto a gente fechou. E por que demorou tanto? Adivinha? Preço, né? Se discutiu durante esse tempo todo o preço. Então, eu sempre tive muito sensível a preço, mas só que
eu me achava um tanto refém do mercado. Entendeu? Vamos voltar para esse exemplo de 5 milhões. Eu estava com muito medo de perder esse contrato. Então, eu estava disposto até a dar um novo desconto, se fosse preciso, para o cliente. Eu sei que a gente está falando para o pequeno e médio empresário, que às vezes não tem um contrato tão grande, mas não importa o tamanho do contrato. O que importa é que eu só fui perceber que eu precisava gerar mais valor. Que eu precisava, não é gerar mais valor, aí que está. Eu já gerava muito valor, eu já gerava cada vez mais valor naquilo que eu fazia. Não é só preço. Lembra aquela pergunta que você fez a primeira? Não era só preço, mas eu cada vez gerava mais valor para o meu cliente, para que ele visse que o meu preço valia mais do que o preço da concorrência. Sendo que eu não fazia um esforço muito grande para demonstrar esse valor para ele. Não sei se você está me entendendo, ou seja, numa proposta que eu ia defender lá para um cliente, eu ficava muito preso às questões técnicas, ao produto, ao valor que o produto tinha, ao preço propriamente dito, e eu falava menos do prazo de entrega, do quantos anos eu estava no mercado, da velocidade com que a gente ia entregar para ele, dos colaboradores que eu tinha dentro da minha empresa certificados por empresas internacionais, que por isso eles iam atender melhor o cliente, dos depoimentos que outros clientes tinham, nem falava nisso direito. Aliás, isso era um... Então, eu não gerava, não é que eu não gerasse, eu não fazia ele perceber o valor que ele tinha que perceber para ele não achar o meu preço maior do que o da concorrência. Você entendeu? Então, levou um tempo para isso acontecer. Nessa segunda empresa, eu já comecei de uma maneira completamente diferente, né? Já fui me apropriando mais desse conhecimento e vi que realmente preço, é por isso que eu falo, é a maior alavanca, é a mais poderosa que a gente tem numa empresa. Federaldo, eu vivi isso na prática. Então, eu tinha um produto e eu tinha muito medo de aumentar o preço. E quando o cliente questionava, eu estava como você, falando um monte de situações técnicas. Não, o preço é por causa do transporte, por causa da nota, porque... Gente, o cliente não tem nada a ver com isso, né? Eu não mostrava o valor, por que que aquele produto era naquele preço. Pois, depois do método, reformulando, trocando a narrativa ali com o meu cliente, hoje eu trabalho esse produto, vamos colocar 3 vezes a mais o preço, só que eu trabalho o valor. Então, o cliente ele sabe que é um produto único, exclusivo, que ele só vai encontrar no meu estabelecimento. E tudo aquilo envolvido. É um local aconchegante, bonito, está bem iluminado, um local instagramável para ele. E hoje ninguém mais me questiona exatamente por que que ele está naquele preço. Então, isso, e acredito que você, empresário que está assistindo, deve viver muito isso. Você já passou por isso? Tem passado por isso? Conta aqui para gente. Federaldo, fale mais um pouco para gente desse benefício para a empresa, quando o preço ele está bem definido. Além do lucro, é claro, né? Aumento do lucro. Quais mais benefícios tem para a empresa? Laís, eu vou ser bem breve nessa resposta para você, porque é tão simples explicar isso. O preço é um número que você altera do dia para a noite. Você altera agora, você cobra de um produto R$ 10. Barato esse produto, né? Vamos aumentar. Você cobra de um produto R$ 50. Você aumenta o preço desse produto em 5%. A gente está falando de 2,5, né? R$ 2,50, é isso, né? Você faz isso numa canetada. Você teve algum trabalho para fazer isso? Nenhum. Foi lá e deu uma. Quem está me ouvindo, a palavra é essa mesmo, não estranho. Uma canetada e alterou o preço em 5%. Agora, o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu lucro do dia para a noite com esforço zero. Você não fez nada. Você não aumentou o custo, você não precisou expandir sua operação comercial, você não precisou vender mais para aumentar o lucro. Ele aumentou instantaneamente do dia para a noite. Então, esse é o grande benefício que a precificação tem. Quando você faz isso sabendo o método, precificar, dando essa canetada que eu acabei de dar, e eu já estou lhe ensinando aqui, você que está me ouvindo, o que eu já estou falando agora já é um método. Se você alterar o seu preço do que você cobra hoje na sua empresa em 5%, muito provavelmente
se você perder alguns clientes, o ganho que você vai ter com os que ficaram vai ser maior do que a perda que você teve. Tá? Não sei se ficou confuso, mas é exatamente o que eu falei. Ouve de novo aqui o nosso podcast. Ou seja, é uma canetada que muda a sua vida muitas vezes. E por isso que o benefício é tão grande. Porque você não tem esforço nenhum e gera lucro rapidamente, entendeu? Federaldo, você está citando 5%, é uma porcentagem baixa. Porcentagem tão baixa, ele vai impactar tanto o lucro, mesmo sem aumentar as vendas. Bom, sua pergunta, então, me exige aqui que eu faça um cálculo. Vamos fazer um cálculo juntos aqui. Eu e você, Laís, e quem está nos ouvindo também. Vamos lá. Todo mundo pega aí um caderno e uma caneta na mão. Vamos lá, pegue um caderno e uma caneta na mão para vocês fazerem esse cálculo comigo. Ah, vai fazer um cálculo, é complicado. É bem simples. Que é o exemplo que eu gosto de fazer muito, que é o cálculo do saco da pipoca. Então, vamos imaginar uma banca de saco de pipoca, uma dessas bancas que a gente vê, né? E essa banca de saco de pipoca, ela cobra pela pipoca, pelo saquinho de pipoca, R$ 10. Vamos imaginar que o custo total dessa empresa é de R$ 8. Então, ela tem um lucro líquido, uma lucratividade, um lucro líquido de R$ 2. Provavelmente, viu, Laís, uma margem de que vende pipoca é maior. Pode chegar até a 50%, sei lá, 40%. Pode chegar. Mas vamos ser mais conservadores, eu e você aqui, vamos imaginar que nesse caso, a gente está falando ali de um custo de 8 para 10, a gente está falando de um lucro de R$ 2, que daria uma margem de 20%. Vamos considerar isso. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o preço do saco de pipoca em 10%. Eu vou aumentar ele para, em vez de 10, R$ 11. Legal. Então vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos imaginar que a pipoca, o pipoqueiro, né? Ele venda 100 sacos de pipoca por dia. Vamos fazer esse cálculo? Vamos fazer. Vamos voltar para o número anterior. Quanto era o saco de pipoca? Era R$ 10. Eu vou multiplicar 100 por R$ 10, vai dar R$ 1.000. Então, a pipoca, o pipoqueiro vendeu naquele dia R$ 1.000. O custo é 80 para cada saco de pipoca, então R$ 800, 80 vezes 100, né? Vai dar R$ 800. Eu vou subtrair 1.000 de 800, vai dar R$ 200 de lucro. Tudo bem até agora, né? Bom, agora vamos fazer o mesmo cálculo, considerando que a pipoca é R$ 11, a gente aumentou em 10%. Agora, 100 sacos de pipoca vai dar R$ 1.100. Como o custo não mudou, continua com R$ 800, porque é só mexer na alavanca do preço. O lucro agora é de R$ 300. O lucro antes era de R$ 200. Então, o lucro aumentou R$ 100. Legal. É pouco, não é pouco. Porque se eu dividir 300 por 200, o lucro, agora o lucro antes, vai dar 1,5, o que seria um aumento de lucro de 50%. Então, o meu lucro, se eu pegar dos 200 e colocar 1,5 nele, se eu colocar 50% em 200, vai dar 300. Então, eu só aumentei o preço em 10% e o lucro aumentou em 50%. Então, veja como é explosivo. Uma pequena mudança que você faz no comentário que você fez lá de 5%, vai causar, nesse mesmo exemplo, ele causaria um aumento na empresa se foi 50% e 25%. Nesse caso que a gente fez de 10%, deu de 50%. Então, meros 10% que você aumenta no seu produto, dependendo do custo, claro, né? Vai dar um aumento de 5% no lucro. Veja como é forte essa alavanca. É fortíssimo, o resultado impactante. Mas se o empresário ele não tratar esse preço como prioridade, o que vai acontecer com essa empresa no longo prazo? Ele vai perdendo cada vez mais competitividade e vai, como eu comentei numa das perguntas que você fez, ele vai ser levado pela correnteza, pela maré, né? Ele vai ficar brigando por preço com a concorrência. É isso que vai acontecer. O empresário diz assim claramente, mas tem uma empresa do meu lado cobrando 30, eu estou cobrando hoje 31, você quer que eu cobre 35? Eu digo, não, não quero que você cobre 35, quero que você cobre 40. Você está louco, Dederó? Pois é, mas você tem que saber como fazer isso. Não é só cobrar, né? Você tem que ter técnicas. Isso exige
precificação. Não é complicado, mas tem que saber fazer. E se você souber fazer, você não vai precisar ficar cobrando igual da sua concorrência. Então, respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer é que você vai ficar brigando por preço, e todos nós sabemos que briga por preço rouba a margem sua, com o concorrente e de todo mundo. Aquele lucro que você suou, porque dá trabalho, né, Laís? Se você é empresário, você sabe que dá trabalho ter lucro. Vender já dá trabalho. E ter lucro é trabalho dobrado. Para depois, por conta só do preço, você fez você, os seus vendedores foram lá, venderam com esforço, compraram do melhor fornecedor, botou o melhor produto na prateleira, produto lindo, uma geladeira ali para abrigar aquele produto, né? E aí você destrói tudo isso, porque destrói só porque você precificou errado, a gente fica indignado, né? Para aquele empresário que ele não quer ter essa trabalheira toda e essa indignação. Existe um momento certo para ele rever esse preço? Isso deveria fazer parte dessa rotina de gestão dele no dia a dia? Deveria sim, Laís, precisa fazer parte da rotina do dia a dia. Você usou as palavras corretas mesmo. Ele tem que incorporar isso, assim como ele todo dia tem que vender, assim como ele todo dia tem que produzir o serviço, o produto que ele vai entregar para o cliente, atender o cliente, aquilo que ele faz no dia a dia, na operação da empresa. Ele também precisa incorporar essa atividade de rever, reanalisar, ajustar, melhorar, gerar mais valor, aumentar o valor percebido para o cliente, tudo aquilo que tem a ver com precificação, ele precisa incorporar isso como uma estratégia de negócio da empresa dele, do crescimento da empresa dele, do aumento do lucro, né? De aumento do lucro do dinheiro no caixa. Ele precisa ver isso como uma das ferramentas mais poderosas para aumentar o lucro e o dinheiro no caixa da empresa. Você que assistiu até agora, está gostando do conteúdo? Se esse podcast está fazendo sentido para você, curta, compartilhe e envie para outro empresário que vive o desafio do preço. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais gente que precisa. Continuando, Federaldo, fala para nós. O problema, ele costuma estar mais na formação do preço ou na defesa do preço na venda? Eu não tenho dúvida de responder essa questão, não, apesar de o problema estar localizado nas duas questões. Então, vamos lá, para explicar bem para quem está nos ouvindo. Quando a gente fala formação do preço, a gente está falando de custeio, de você incluir todos os custos relativos àquele produto, àquele serviço. Normalmente o empresário sabe fazer isso. Ele não sabe fazer 100% correto, porque tem alguns rateios, mas ele sabe fazer. Não todos, sabe? Então, eu diria que tem problema também nessa parte, mas o problema maior está na segunda parte, que é em construir o valor percebido pelo cliente. Aí é onde eu comentei que eu mais errei na minha história, na minha trajetória, e é onde nós mais erramos no dia a dia. É onde você que está me ouvindo, você mais erra no dia a dia. Claro que você tem que voltar, olhar como é que você faz a parte de custeio, para ver se não tem alguma coisa para melhorar lá, mas certamente, e esse podcast é para isso, viu? É para lhe alertar que você precisa construir valor naquilo que você faz. Mas eu vendo só pão. Mas construa valor no pão que você vende. Bota um balcão bonito, limpo, brilhoso. Bote um atendente que vai sorrir para quem vai chegar lá. Bote um caixa que não fica uma fila enorme. Isso tudo é valor que você gera na vida do seu cliente. O pão é maravilhoso, mas quando a pessoa vai comprar na sua padaria, é um inferno. Atendente, atendente de cara feia, tudo sujo, porque tem, né? Padaria assim, fila gigante. Eu vou preferir ir na padaria do lado, que o pão não é tão bom, mas o atendimento é muito melhor. Então, construa valor. Primeira coisa, construa valor. Depois, encontre uma maneira de gerar valor, de mostrar valor para o seu cliente, né? De fazer com que ele perceba esse valor. Então, o cliente vai saindo da sua padaria. Eu não sei porque trouxe esse exemplo de padaria, mas é sempre um exemplo bom, né, Laís, de padaria, que as pessoas adoram padaria. A pessoa está saindo da padaria, você fala para ela assim: você notou, você que vem muito aqui, notou que a gente colocou uma prateleira nova ali de bolos lindos? Poxa vida, não tinha nem visto. Pois é, isso é para deixar você ainda mais, sei lá, o que é que você vai dizer, mais feliz,
poder lhe atender melhor, entendeu? Gera valor. Você bota lá uma prateleira nova de bolo, não conta para ninguém. Você não está fazendo o seu cliente perceber aquilo que você gera na vida dele. Você está entendendo, Laís? Então, é isso. Com essas dicas práticas que você está dando para gente, para quem nunca estruturou, por onde começar? Mas eu diria que eu já terminei respondendo essa pergunta dentro da anterior que você fez, porque é isso. Por onde é que você começa? Você começa. Vou falar três questões aqui, ok? Para a gente ficar claro. Primeira coisa, revise como é que você está calculando a parte de custeio do seu produto. O que você chamou, Laís, a parte da estrutura inicial ali, né? De formação de preço. Chamou formação de preço, que é isso mesmo. Então, primeira coisa, revisa lá para saber se está certo. Dá uma melhorada nisso aqui, que sempre tem como melhorar. Segunda coisa, construa valor naquilo que você faz. Não olhe assim. Volta, por exemplo, da padaria, não olha assim, toda padaria é igual. Não, não é toda padaria não é igual. Você não é igual a ninguém. Você deve ser melhor do que o seu concorrente. Você deve gerar mais valor para ele. Então, construa mais valor, construa, passo dois, mais valor naquilo que você entrega para o seu cliente. Não é só no produto, é em todas as outras coisas que giram em torno do seu produto. Troco, preço, atendimento, velocidade, tudo, limpeza. Terceira coisa, faça o cliente perceber esse valor. Fale para ele. Como é que ele vai perceber? Fale para ele, conte para ele o que, que você gera de valor para ele. Mas ele já sabe. Fale de novo. Crie outro valor e gere, fale isso para ele. Desenvolva um marketing. E nesse marketing, fale do valor que você está gerando na vida do cliente. Não só do seu produto, mas de tudo o resto que você faz. Então, eu diria que, você perguntou uma, né? Essas três primeiras questões são a base para a gente começar a construir valor. Começar a precificar melhor, né? Federaldo, então, passa para gente um passo a passo mínimo para eu sair desse preço no chute e passar a ter um critério de precificação. Bom, eu já falei de três passos ali que são muito estruturais, como você está pedindo aqui um passo a passo mínimo mesmo, assim, bem objetivo, eu diria que a gente precisa incluir nisso que eu acabei de falar, o treinamento dos seus colaboradores. Eles precisam saber disso que eu acabei de falar. Não é só você. Então, quem está lá no atendente, ela precisa ter consciência de que no momento em que ela está atendendo para o cliente, ela está demonstrando valor naquilo que ela está fazendo. Ela não está só atendendo. Mas quando ela sorri, quando ela dá boa tarde, ela está valorizando mais do que a relação que ela está tendo ali com o cliente. Então, sabe, ela não é só treinar para ser um bom atendente de balcão. É para a pessoa também entender que aquilo gera valor, que quando gera valor, aquilo aumenta o lucro da empresa, me permite cobrar um preço maior do que o concorrente, e o cliente percebe isso e tudo mais. Então, treine seus vendedores, seus funcionários, que isso é fundamental para mexer no preço e que alterar o preço é essencial para quê? Para ter lucro e para ter dinheiro no caixa. E eu diria que, para não, vou repetir uma coisa que você já perguntou, incorpore isso, você me perguntou sobre isso, incorpore essa questão do preço como uma estratégia no seu dia a dia. E uma última coisa para dizer, e talvez eu já tenha dito que era a última coisa, mas eu vou falar isso, que é o seguinte: pesquisa a concorrência. Quando eu falo tudo que eu acabei de comentar com você nesse podcast, eu não estou dizendo para você esquecer a concorrência. A gente tem que saber o preço que o nosso concorrente está gerando, mas quando você pesquisar a concorrência, não pesquise só o preço que ele está cobrando. Você pesquise também aquilo que ele faz, aquilo que ele entrega de valor, para você comparar com o que você entrega de valor. Porque muitas vezes o preço dele é menor, você entrega muito mais valor. Então, não fique desconectado da sua concorrência. Pesquise não para ela lhe limitar, mas para você alavancar com base na referência que você tem dela. E você pode citar um exemplo de empresa que ela vendia bem, mas não lucrava e que mudou completamente o resultado somente de ajustar o preço? Algum aluno ou cliente que teve uma transformação clara depois de mexer nessa alavanca? Lá tem inúmeros casos, porque, como eu falei, quando você mexe na alavanca do preço, quando o aluno aqui mexe na alavanca do preço, ele muda o lucro dele e o caixa do dia para a noite, e muda mesmo. Mas
eu vou pedir para você contar um pouco da sua história, quando se fala especificamente desse assunto preço, e eu estou pedindo, porque você é um dos casos de sucesso aqui no método sobre isso, e eu vou lhe pedir para você fazer isso, porque você tem falado muito sobre esse assunto. Eu noto que você posta no grupo vários e vários casos de que você tinha receio de aumentar ou de mexer num determinado preço. Depois que você percebeu do valor que você gera para o cliente, você ficou mais solta, né? Então, eu vou lhe pedir, já que você tem sido muito presente nessa questão. Federaldo, dentre diversos produtos, né? No meu caso, não é um específico, eu estou lembrando de um aqui que foi o mais impactante. Eu vendo um produto, ele é um produto para tosse, um produto natural, muito bom e muito comercializado. E eu tenho isso nos meus concorrentes. E eu vendia ele lá a R$ 12. Vendia bem. Falei, peraí, vou dar uma olhadinha no concorrente. Ah, lá nas minhas aulas do avançado, falei, vou dar uma olhadinha no meu concorrente. Pessoal, vocês não acreditam. O meu concorrente vendia a 20. Eu estava vendendo a 12. E fui começar trabalhando isso. É exatamente essa parte do gerar valor para o cliente. O Tedraldo, ele martela muito isso para nós. Eu trabalhando na exposição, trabalhando na iluminação da loja. Vocês acreditam que tem clientes que frequentavam a minha loja no início e quando vieram, pararam, quando voltaram a frequentar, perguntaram se mudou de dono? Eu falei, não, não mudou, sou eu ainda, né? Porque a nossa postura também muda. A postura, a maneira de se vestir como empresário, a minha aparência também mudou para gerar mais valor para o cliente, não só da minha loja. E voltando ao produto, gente, eu coloquei ele a R$ 20 também. Eu não coloquei a mais que o meu concorrente, mas a minha margem, ela extrapolou, né? Eu estava vendendo a 12, passei a vender a 20. E pasmem, ninguém reclamou. Porque quem conhece sabe que é um produto bom e sabe que eu entrego tudo dentro da minha loja. É um bom atendimento, boa entrega, várias formas de pagamento. Ninguém reclamou. Aí eu até comentei com os meus colegas do avançado, falei, gente, vocês acreditam que eu estava perdendo tudo isso de dinheiro? Estava deixando na mesa. É deixar dinheiro na mesa, não estava ganhando com o produto, que era só aumentar. Somente isso, porque era muito bom. Eu consegui gerar tudo isso para o meu cliente. Ele conseguiu entender realmente o valor do produto. E isso não preciso nem falar para vocês, né? Um produto para, como eu falei, um produto natural para tosse. Chega no inverno, ele é sucesso de vendas. Esse tempo seco também, muita ventania, sucesso de vendas. Tudo isso porque eu mexi em transformei, não alterei tudo de uma vez, fui passo a passo ali, fiz umas duas alterações para chegar ao preço que meu concorrente já vendia. Olha isso, quanto dinheiro eu não deixei de ganhar. Federaldo, continuando falando de transformação, né? Vocês já estão percebendo que a minha vida foi transformada. O que muda na vida do empresário quando ele assume o controle do preço? Laís, tudo que a gente assume controle na vida é muito bom, né? Então, assim, eu vou fazer um comentário breve. Se você quiser, você complementa, até porque você teve essa mudança na sua vida. Mas é assim, quando você assume o controle do preço, você consegue definir o que nós chamamos de preço ideal. O preço ideal é algo assim, Laís, quem está me ouvindo aqui, né? Que é assim, se o cliente está disposto a pagar por essa caneta aqui, cadê a minha caneta? Por essa caneta aqui, não é uma caneta, é uma, como é que chama? Um marcador aqui de cores. Ele está disposto a pagar por esse marcador aqui R$ 10. E aí eu cobro, com medo da concorrência, eu cobro, em vez de R$ 10, eu cobro R$ 9. Ou pior, pegando o seu exemplo, né? Cobro 8, seu exemplo ainda era pior. Então, eu estou deixando na mesa, você usou uma expressão ótima, R$ 2. A cada caneta que eu vendo, eu estou perdendo R$ 2. Porque eu não sei que ele estaria disposto a pagar os R$ 10. Ou, ao invés de eu cobrar 10, eu cobro 15. E aí ele vai, vou perder cliente, porque eu estou cobrando muito a mais. Isso é não ter controle da situação do preço. Quando eu tenho controle, eu vou cobrar um preço que vai girar, preferencialmente um pouco acima dos 10, e talvez um pouquinho abaixo dos 10, mas nunca 9,99
ou 11. Então, eu não vou deixar dinheiro, não vou perder dinheiro e também não vou perder cliente porque cobrou um preço muito maior. E aí, o lucro aumenta. O caixa, ele agradece de joelhos, porque o esforço que ele vai ter que gerar é muito menor para poder ele receber dinheiro vivo lá. A vida do empresário muda porque ele trabalha menos, porque eu preciso vender menos caneta agora do que eu vendia antes. Eu não quero que você venda menos caneta, não, mas preciso vender menos do que eu vendia antes. E a- a- com mais dinheiro, a vida dele pessoal me melhora. Eu imagino que a sua vida, né, Laís, pessoal, melhorou e muito. E é isso, é uma transformação grande que a gente. Quando a gente não tem controle da situação, é uma vida terrível, né? Eu fico me sentindo incapaz. Exatamente. Agora, você que chegou até aqui, como está a sua precificação? Está deixando dinheiro na mesa ainda? Continue conosco no canal e fique ligado. A próxima alavanca é importantíssima. Curta, comente aqui como você precifica o seu produto ou serviço e compartilhe esse conteúdo. Até mais!